Deus e meu Pai, permanecemos na sua presença, porque não saímos da sua presença em nenhum momento. Nós não entramos na presença, permanecemos com o Senhor. A todo momento estamos aqui. O Senhor está do nosso lado, nos ouvindo, nos amparando, nos ajudando. Meu Deus, quanta ajuda o Senhor tem nos dado. Não só para mim, mas para todos. A todo momento, essa é uma frase que não sai da minha boca. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. A sua palavra diz que todo aquele que pede a ajuda do Senhor, a orientação, a direção, nunca vai se encontrar frustrado. Vai sempre ter a direção certa, vai sempre fazer a coisa certa, porque o Senhor está ali, ajudando, ensinando, orientando, amparando, restaurando, segurando. É isso que o Senhor faz com todos nós. Então, meu Deus, nós abrimos esse culto ao Senhor, agradecendo. Muito obrigada. Que o Senhor, meu Deus, se faça presente aqui com os que estão aqui comigo, se faça presente, meu Deus, nas casas, com as famílias, com as pessoas. Que o Senhor leve, meu Deus, a palavra para todo aquele que precisa, seja jovem, seja mais de idade. Então que o Senhor leve a palavra, que o Senhor toque. Até em crianças o Senhor tem o poder de tocar. Quantas crianças eu já vi, já presenciei encher o Senhor, o Espírito Santo encher essas crianças. Então, até em crianças o Senhor toca. Então, meu Deus, que o Senhor possa tocar. Não importa a idade, não importa, meu Deus, o tamanho, a idade, que o Senhor possa tocar em quem tem um coração aberto, que quer ouvir a sua palavra. Que a sua palavra vá, meu Deus, e dê a direção para cada um, de acordo com aquilo que cada um precisa. Que o Senhor ajude, que o Senhor ensine, que o Senhor guie a cada um agora em nome do Senhor Jesus. Que essas palavras, meu Deus, aqui do altar, que sejam só as suas palavras e não as minhas, mas que o seu Espírito flua, meu Deus, de mim, em nome do Senhor Jesus. Se o Senhor me trouxe aqui, se o Senhor me escolheu, tem um porquê, tem um motivo. Muitas vezes nem eu sei o porquê, mas o Senhor sabe. Às vezes a gente não sabe o porquê, tem coisas que acontecem na nossa vida, ou muitas vezes nós nem sabemos por que o Senhor nos escolheu para tal coisa. Mas o Senhor sabe. E a gente cabe a nós, meu Deus, entender, receber e fazer aquilo que o Senhor nos propôs. Então agradeça ao Senhor, consagra esse culto ao Senhor e que seja uma bênção em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Estão ligados às nossas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Então repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Amém? Graças a Deus. Podem sentar, por gentileza. Amém. Eu vou começar lendo para vocês hoje Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: Não diga, por que os dias do passado foram melhores que o de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Quantas vezes a gente se encontra numa situação se perguntando, por que o passado foi melhor? Parece que quando a gente começa a servir a Deus, as coisas vão se enrolando até um pouco mais. É interessante ver a forma de Deus trabalhar. Porque quando a gente começa a servir a Deus, parece que vira uma confusão. Porque a gente espera falar assim, não, vou servir a Deus e tudo vai mudar assim da noite para o dia. E não é assim. Às vezes as coisas enrolam um pouco mais, às vezes as coisas ficam um pouco mais difíceis. E quem nunca se pegou pensando, ai, lá atrás era melhor. Quando eu não servia a Deus era melhor. Às vezes era até mais fácil. E era mesmo. Porque se a gente for pensar, a gente podia fazer qualquer coisa, a gente fazia qualquer coisa, a gente ia em qualquer lugar, a gente ouvia qualquer coisa, a gente estava com qualquer pessoa, a gente falava de qualquer coisa. Agora a gente tem que pensar. A gente precisa pensar. E pensar dói às vezes. Pensar às vezes é chato. Às vezes você quer fazer as coisas ali no automático e pensar às vezes é ruim. E quando a gente começa a servir a Deus, e a gente se lembra daquele passado, aí você se pega num dia. Eu já me peguei em dias assim. Às vezes eu estava cansada, abatida, oprimida, e não entendi o porquê. Falava, meu Deus, por que eu estou tão cansada? Por que eu estou tão
era um cansaço, parecia físico. Por que eu estou tão cansada? Cheguei a pensar que eu tivesse até com algum problema no corpo, físico. Falei, mas não é possível. Eu durmo, parece que eu não descansei. Às vezes eu não fiz nada num dia físico, parece que eu não descansei. E aí entendi que pessoas cheias de passado dentro são pessoas cansadas, abatidas, oprimidas, andam com a postura até meio baixa assim, porque pessoas cheias de passado são pessoas amargas, rancorosas, entristecidas, não conseguem olhar para frente, ver o que o Senhor vai fazer ou o que o Senhor está fazendo, consegue olhar lá só para trás. Eu já atendi pessoas que falavam para mim, antigamente era muito melhor, era muito mais fácil. Ou, sinto falta do fulano, que Deus às vezes tirou. E quando às vezes Deus tira, às vezes não, todas as vezes que Deus tira, pessoas, amizades, amigos e familiares de perto, até familiares. E não me venha dizer assim, mas família, não. Às vezes os nossos maiores problemas vêm da família. Não tem essa de família. Meu irmão, minha irmã, meu esposo, minha esposa. Às vezes o seu problema é o seu esposo, sua esposa, o seu irmão ou um amigo. E quando Deus tira, às vezes a tendência de você olhar para trás e falar, mas é que lá a gente ria bastante, ou a gente não sei o quê, não sei o quê. A gente tem a tendência de os olhos serem coloridos. A gente gosta de se lembrar das coisas que foram boas. Só boas. Mas se passou, passou. E a gente precisa olhar para trás. Quem vive de passado está sempre cansado. Nunca se esqueça disso. Quando seu cansaço estiver físico, você parar para pensar, veja, se você não está remoendo alguma coisa, ou amargando alguma coisa, está sempre pensando que aquilo era melhor, que agora não é tão bom assim, ou que agora está mais difícil. Agora mesmo, na quarentena, nesse período que a gente está vivendo. A gente está com saudade daquele passado. É porque o shopping estava aberto, porque não sei o que estava funcionando, porque o trabalho, eu estava podendo trabalhar direitinho e tal, não sei o que, não sei o que. A gente tem que pensar o que a gente vai aprender daqui para frente. O que Deus quis ensinar para a humanidade? Deus não quis ensinar algumas pessoas. Deus ensinou a humanidade. Todo mundo nesse período está sendo obrigado a aprender alguma coisa. Seja ser mais empático com o próximo, seja dar valor no trabalho que não dava quando ia trabalhar. Às vezes, dá valor no transporte público. Dá valor, às vezes, no seu período meu período. Agora, nessa quarentena, eu fico todos os dias com as minhas filhas, porque minhas filhas iam para a escola. A escola fechou. Estou com elas há 2 meses em casa. Eu sinto saudade de silêncio, às vezes. Aquele silêncio da tarde, eu sinto saudade do silêncio. Que é um negócio que, às vezes, a gente está vivendo e a gente não valoriza. Mas quando a gente não tem silêncio, hoje eu não tive silêncio quase para estudar. Que as minhas estavam sempre em cima perguntando, querendo saber e tal. Saudade das coisas simples. De comer um lanche disso. O que Deus está querendo ensinar para a humanidade? Com a igreja, então, nem se fala. Saudade de frequentar a igreja sem estar com uma máscara no rosto. Saudade de estar todo mundo junto, de se abraçar, sentar um do lado do outro. Saudade do barulho da igreja. Aquele barulho. O dia que depois de acho que 2 semanas de quarentena, sabe o que eu senti saudade? Do barulho do gerador. Que eu passei e aquele silêncio, assim, falei que saudade do barulho do gerador. Quando o gerador está ligado, aquele barulhão, assim, significa que tem muita gente, que o ar está ligado, que está todo mundo ali. Saudade. O que a gente vai aprender com isso agora? Não é para a gente ficar olhando para trás e pensando, que eu estou com saudade mesmo, porque eu queria, não sei o que. Não, vamos parar e olhar para frente agora. O que Deus vai me ensinar agora? O que eu vou aprender daqui para frente? A não olhar para trás. Em Gênesis 19, do 17, no capítulo 19, versículo 17, primeiro diz: Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló:
Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Todo mundo conhece a história de Ló. Estava lá na cidade, que era o pecado puro, todo mundo lá no pecado e na carnalidade, tal. E foram enviados 2 anjos até lá, para que tirasse eles da cidade e destruísse toda a cidade, com todo mundo que estava lá, por amor a Abraão. E por esse amor, falou, foge da cidade. A orientação dos anjos, que os anjos deram a Ló, é uma orientação atual e é a orientação que eu pego, que Deus dá hoje para todos nós. Fuja por amor à vida, não olhe para trás. A orientação que os anjos deram é a mesma orientação de hoje. Não olhe para trás. Não olhe para o que se foi e para o que passou. Para com esse pensamento de que o que passou foi bem melhor do que o que a gente está vivendo agora. É um período duro de incertezas e de muita coisa acontecendo? Sim. Mas a única certeza que a gente tem é que o Senhor vai fazer coisas acontecerem, vai consertar as coisas, vai fazer alguma coisa. Então, não olhe para trás. Os anjos mandaram eles fugirem, correrem e continuar correndo enquanto eles não vissem mais nada da cidade, enfim. E o que aconteceu no versículo 26? Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. O coração dela estava na cidade, no pecado. Quando a gente olha para trás, nosso coração está lá. Você está com saudade de alguém? Quando eu digo saudade, não é aquela saudade saudável. É aquela coisa que já foi, findou para isso. Fim para isso. Deus findou. Está sentindo falta daquilo? Seja de alguém, seja de alguma coisa que você fazia, seja de alguma... Às vezes, quem não bebe mais hoje, falta da bebida. Quem não frequenta mais algum lugar que não, hoje a gente não frequenta, alguma casa de dança, algum bar, alguma coisa assim, falta daquele ambiente, falta daquelas pessoas. Seja falta de pessoas que não acrescentam para você, mas que às vezes, mas são engraçados, são meus amigos, mas Deus tirou. Quando você sente falta desse passado, seu coração está lá. Estava olhando para um lugar, a mulher de Ló olhou para um lugar que Deus não estava mais. Às vezes, nós estamos olhando para um lugar onde Deus não está mais. Quando a gente olha para trás, eu não vejo em nenhum lugar da Bíblia isso. Porque lá atrás era muito melhor para você do que agora. Fica lá no passado, fica com o seu passado, que é muito melhor. Não vejo. Eu vejo Deus sempre para frente, siga em frente, olha para frente. Versículos assim eu peguei vários, olha para frente, foca, olha para frente, só para frente, só para frente. Veja o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer, olha o que eu estou fazendo, veja o que eu estou fazendo. E a gente tem a tendência de ficar olhando no que Deus ainda não fez, ou no que Deus ainda já nos tirou de lá. Deus nos arrancou de lugares. Não tem por que a gente sentir falta. Quando eu mudei para São Paulo, eu venho de São José do Rio Preto. Eu sou de lá, nasci. E quando eu mudei para São Paulo, eu levei 2 anos ainda para me adaptar aqui. Porque quem é do interior, uma cidade quente, você chega lá assim, a cidade parece que ela até é mais iluminada. É uma cidade mais clara, o clima é melhor, é uma cidade muito, muito quente, mas o clima, as pessoas, o pessoal está sempre meio que feliz, que é tanto sol assim, né? Quando eu mudei para São Paulo, que era um lugar que eu dizia, batia no peito e falava, nunca vou me mudar para São Paulo. Se tem uma cidade que eu não gosto é São Paulo, jamais São Paulo. Pois bem, casei e vim para São Paulo. Quando eu mudei para São Paulo, quando eu cheguei, eu me lembro daquela sensação de nossa, o que eu estou fazendo aqui nessa cidade nublada? Para onde você olha, é uma cidade toda pichada, um monte de gente, esse trânsito, essa loucura, o transporte público, aquela loucura. O que eu estou fazendo aqui?
E aquela tendência de sentir falta de Rio Preto, ai, saudade de Rio Preto, saudade da tranquilidade, saudade, tal, 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 tal. E eu entendi um dia que Deus me tirou de lá e acabou o fim para isso. Agora é uma nova vida. Então eu tenho que amar o lugar que o Senhor me colocou, eu tenho que amar o lugar que o Senhor me plantou. O Senhor me plantou aqui. E eu tenho que amar o lugar que eu usufruo. Porque eu usufruo da igreja, eu usufruo da cidade, eu usufruo do transporte, eu usufruo do shopping de São Paulo, eu usufruo daqui. Eu tenho, então, que honrar o lugar que o Senhor me colocou. Desde então que eu entendi, acabou, fim. Não, você começou a amar São Paulo? Não. Mas também quando eu vou para Rio Preto eu não sinto falta. Quando eu chego em Rio Preto, eu visito, ok, mas quando eu estou lá, não é aquela coisa, queria tanto voltar para cá. Eu queria voltar para minha casa. Quando eu estou lá em Rio Preto, eu falo, saudade de casa, da minha casa, das minhas coisas. É isso. Eu passei você ama São Paulo? Não. Acho fria, que eu estou toda cheia de casaco, embrulhada, porque está um friozinho lá fora, eu acho uma cidade fria, mas o Senhor me plantou aqui, então eu vou honrar e vou usufruir dessa cidade, continuar amando e usufruindo da cidade. E é isso. Tem pessoas que não estão se dando conta que elas estão sendo destruídas porque elas estão olhando para trás, para o passado, para o que não é, para o que o Senhor já disse fim, como a mulher de Ló. Coração no pecado, olhou para trás, virou uma estátua de sal, foi destruída. Acabou, fim para ela. A gente não pode esperar a gente ser destruído em uma situação para perceber que o Senhor já não tinha mais aquilo para a gente. Às vezes a gente está insistindo num relacionamento que o Senhor já disse que não tem mais aquilo para a gente. Não é mais para a gente. E a gente quer. Mas eu quero. O seu fim é destruição. Quando você insiste num relacionamento que o Senhor não tem para você, o seu fim é ser destruído. Não tem como. Não pensa que você vai fazer Deus mudar de ideia, porque Deus não muda de ideia. O Senhor não muda de ideia. Então, mas eu vou permanecer aqui porque eu posso mudar o fulano ou o cicrano. Ninguém muda ninguém. A gente não consegue mudar ninguém. Eu não mudo meu esposo não me muda. O máximo que a gente faz é se completar e se entender. A gente se entende. Ele não gosta disso, eu não gosto daquilo, a gente respeita o espaço um do outro e vamos convivendo. E vamos continuar convivendo. Agora, mudar, fazer o Murilo fazer as coisas que eu faço, não vou conseguir. O Murilo eu fazer as coisas que ele faz, ele não vai conseguir. A gente precisa se entender e se ajustar e perseguir. Agora, às vezes você está insistindo num relacionamento que Deus não quer, o seu final é ser destruído. Às vezes você está insistindo de ficar num lugar que Deus não tem para você, o seu final é a destruição. Hoje eu vejo que se eu tivesse insistido que eu queria ter ficado em Rio Preto, acho que eu nem aqui estaria. Não tem possibilidade. Mesmo casada? Mesmo casada. Mesmo. Aqui, a estrutura, a base, o cuidado, principalmente a minha sogra, que deu todo aquele apoio para ajudar no casamento, tal. Se eu tivesse desistido, não quero São Paulo, quero Rio Preto, tal, o fim é a destruição. Às vezes tem lugares que não é mais para você. Tem que ficar onde o Senhor te plantou. Às vezes tem emprego que não é mais para você. Tem que ficar onde o Senhor te plantou. Mas eu queria aquele e tal. Não é o que a gente quer. É o que o Senhor sabe que é. Mas eu queria isso. Na obra, queria cantar. Como eu falei no último curso, eu queria cantar. Se eu pegar o microfone e tentar assumir o lugar da dona Glaucinete, da pastora Ana Paula, não vai. A unção compensa, mas eu não tenho unção para aquilo. Eu tenho unção para estar aqui. Aonde o Senhor tem te plantado, é para você ficar ali. Não é para você ficar olhando para trás, mas eu queria aquilo. Mas eu sinto falta daquilo. Ou eu sinto falta do fulano. Fim. Se o Senhor tirou, o Senhor sabe por quê. Às vezes a gente acha que a gente está ensinando ao próprio Deus. Não, Deus, porque é assim. A nossa oração parece que é meio assim, né? Então, meu Deus, é assim, eu quero assim. A gente pode querer. A gente tem que querer, a gente tem que sonhar. Eu sou uma defensora dos sonhos. Eu sou a que mais fala, sonha mesmo. Sonha, é isso mesmo, sonha. Mas você precisa entender se Deus está fazendo isso para você. Se esse é o futuro que o Senhor tem para você.
Aqui em Isaías 43, no versículo 18 ao 19, diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O Senhor, além dele dizer, eu te tirei de lá, ele ainda te dá a garantia. Eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou fazendo coisas novas para você, eu estou trazendo uma pessoa nova, eu estou preparando um emprego novo, um lugar novo, algo novo, tem coisas novas sendo preparadas, que o Senhor não vai poder concluir se você continuar olhando para aquela coisa que já passou. Às vezes você está orando por uma coisa que já passou e o Senhor está dizendo, para, eu vou abrir um deserto, até no deserto vou abrir um caminho em riachos no ermo. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, não olhe para trás. Seja como, ouça a orientação dos anjos para a mulher de Ló, não olhe para trás. Em Provérbios 4, 25 diz, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. O Senhor nos garante só vitória, as passagens estão nos garantindo só vitória. Quando o Senhor traz essas palavras de não olhe no passado, não fica com esse sentimento de derrota não, sabe? Ai, mas eu queria tanto, mas era isso. Queria tanto. Fica com esse sentimento de derrota. O Senhor vem com uma palavra em cima, dizendo que Ele está fazendo coisas novas. Logo que eu cheguei no ministério, eu tinha conhecido uma pessoa, antes do Murilo, e eu gostava muito dele. Gostava. Eu cheguei no ministério e eu orando, eu queria, orando a Deus. Meu Deus, eu quero uma família, quero um relacionamento, e tal, e tal, e tal. E não fluía. Tentava convencer a pessoa para ir na igreja, não queria, nada, não fluía. Pensa num negócio que não fluía, não fluía. E eu ali, perseverante, orando, vou orar, vou buscar, nanana, vou jejuar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, 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 tal. Mal sabia eu que Deus tinha planos tão grandes para mim. Quem podia imaginar? Eu não podia imaginar. Eu, com aquele olhar no passado ali, falando, que isso que eu quero isso, eu quero viver isso, tal, 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 tal. Eu não tinha a dimensão do que o Senhor ia fazer. Se eu tivesse insistido e olhado para trás, com certeza o futuro seria destruição. Mas eu deixei o Senhor trabalhar. O Senhor trabalha em mim. Em mim. Quando você abre mão daquilo, às vezes até do que você quer, você abre mão e você fala, o que eu quero não importa mais para mim. O que o Senhor quer faz a diferença. Quando a gente abre mão do que a gente quer e deixa o Senhor fazer o que Ele quer, com certeza o resultado é vitória, é sucesso, é alegria, é felicidade. E não, quando Deus faz, não é algo que Ele faz assim, só um pouquinho, é passageiro, aquilo é duradouro. Quando o Senhor faz, aquilo dura para sempre. É uma vida inteira de alegria, de felicidade, de vitória, uma vida próspera. E eu digo vida próspera, uma vida bem rica, pode ser. Mas o próspero é uma família com saúde, feliz e abençoada, um bom emprego que você vai com alegria e com vontade de trabalhar. Difícil é você acordar de manhã e pensar, meu Deus, eu não quero ir para lá, nossa, me ajuda. Isso é difícil, você ficar das 8 até as 6 da tarde num lugar que você detesta, com pessoas que você detesta. Então, vida próspera é você ter um emprego que você goste, uma família feliz, abençoada, saudável, que ri junto com você, ter saúde, condições de comer, de andar, de pegar. É isso, vida próspera. Isso é ter uma vida de felicidade. Às vezes a gente troca uma vida inteira, um futuro inteiro de felicidade, de realização, por um passado que acabou. Fim para aquilo. Às vezes a gente troca uma vida inteira, um futuro abençoadíssimo, rico, próspero, por uma saudade que nem precisava estar sentindo. É só um momento e vai passar. Eu já vi pessoas se encrencarem de verdade porque sentiram falta de alguém e ao invés de vencer aquilo, foram lá em busca e se encrencaram.
Busque o que o Senhor tem para você. E eu vou finalizar a palavra com esse versículo. Quando eu li, ele me tocou muito. Pode ser assim, estranho falar, mas parece que eu nunca tinha notado ele. Foi a primeira vez que eu notei ele, eu olhei e falei, meu Deus, como que eu não tinha notado isso antes? É uma coisa impressionante, é o que a bispa fala mesmo, né? Quando você lê a palavra assim, parece que a palavra salta para você, e você fala, uai, mas isso aqui teve sempre aqui mesmo? Parece que eu não tinha essa parte aqui na minha Bíblia, parece que você passa e você não vê. Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Isso é Jesus. Quando ele estava ensinando os discípulos e partindo para morar ao lado do Pai, ele já tinha ressuscitado. Ele estava indo embora. E aí ele terminou de ensinar, ele falou, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Na hora que eu olhei, eu falei, o Senhor nos garante, Ele está conosco. Esteve conosco no passado, está conosco agora, Ele vai estar conosco daqui não sei quantos meses e daqui não sei quantos anos, até enquanto estivermos aqui, o Senhor estará conosco, protegendo, livrando, guardando, fazendo. Ele está conosco na quarentena e sem quarentena, nós vamos viver esse período. Antes da quarentena era assim, pós-quarentena agora é assim. A gente vai ver esse período. E o Senhor vai estar conosco, estava conosco antes da quarentena, está conosco na quarentena, vai estar conosco depois da quarentena. Ele está conosco até o fim dos tempos, até quando Ele voltar e formos morar lá, junto do Pai, enfim, até a eternidade, o Senhor estará conosco. Ele está conosco o tempo todo, até o fim dos tempos. Quando eu li e falei, Jesus, o Senhor está conosco até o fim dos tempos. Às vezes parece que quando temos que tomar decisões, ou estamos num momento desse, de loucura, de incerteza, e de bagunça, e de barulho, e tal, mas, e aí? Eu estou com vocês até o fim dos tempos, essa é a garantia dele. A gente está cansado de ouvir que o Senhor não mente, que o Senhor não engana, que Ele não muda, que a palavra dele é eterna. Então, se Ele diz que estará conosco até o fim dos tempos, Ele estará conosco até o fim dos tempos. Basta a gente abrir o coração, dar a oportunidade do Senhor Jesus trabalhar. Ele trabalha na minha vida, Ele trabalha na sua vida. Decida esquecer agora o que se foi. Olha para frente. Decida agora esquecer pessoas, lugares, situações. Decida esquecer. Às vezes, até situações que a gente não consegue perdoar. Eu falo muito sobre perdão. Muito. Porque uma das minhas maiores dificuldades era perdoar. Não conseguia perdoar de jeito nenhum. Parece que eu me sentia não perdoando, parece que eu estava penalizando a outra pessoa. Quando a gente não perdoa, a gente penaliza o outro, né? Ah, então você fez isso comigo, então não te perdoo mais. Olha só, então você quer que ela viva com aquela culpa ali, sabe? Viu o que você fez? Viu o que você fez? Viu o que você fez? E quando eu aprendi a perdoar de verdade e esquecer, perdoar não significa conviver. Posso perdoar, seguir em frente. Estou liberta, ele está liberto. Não preciso ficar convivendo com aquela pessoa. Oi, tudo bem? Deus abençoe. Seja bem-vindo e tal. Conviver não há necessidade. Esse não é o perdão. Falei com uma pessoa uns dias atrás e ela, chorando, ela disse para mim, né? Não consigo perdoar minha mãe. Não perdoo. Quando a minha mãe morrer, nem no enterro dela eu vou. Essa pessoa falou para mim e falou isso em lágrimas. Viveu muita coisa, muita situação dura junto dessa mãe. E ela me disse isso em lágrimas. Não perdoo. E quando morrer, nem no enterro eu vou estar. E eu tive a oportunidade de dizer que o perdão faz a gente livre. Ele nos livra e livra a outra pessoa. Porque às vezes a gente não perdoa e a gente fica preso naquela situação do passado e a gente não consegue mais sair dela. E a gente pensa nela e quando acontece alguma coisa você se lembra daquilo e aquilo está te pesando. Às vezes você está pesado mesmo. O que é? Mágoa, falta do perdão, cheio de passado. Quando você não perdoa, você está cheio de passado dentro de você e que você não deixa aquele passado ficar no passado. O passado não fica no passado se você não perdoa. Ah, já perdoei. Não, tudo bem, eu não perdoo, mas eu já esqueci. Quem não perdoa, não esquece.
Se você não libera o perdão, você não esqueceu. Você ainda está com aquilo lá dentro de você, aquilo está doendo. Eu vi a dor daquela pessoa. O que eu podia dizer a ela é isso. O perdão liberta você e liberta o outro. Libere esse perdão. Vive a sua vida daqui para frente. Construa a sua vida agora daqui para frente. Libere esse perdão. É difícil a gente perdoar quem nos fez mal. Fácil seria perdoar quem a gente ama. Difícil é perdoar quem pisou no nosso calo, quem fez uma ferida muito grande, quem abriu o nosso coração assim, ó, que parece que você nunca mais vai esquecer aquilo ou aquela frase. Se você pensar naquilo, parece que aquilo fica ecoando no seu ouvido assim. Mas é aí que está a glória. É aí que está a vitória. Fácil a gente fazer a obra e tratar com amor as pessoas que a gente ama. Nossa, as minhas filhas, tá fácil eu amar as meninas. Eu amo mesmo. E faço o que quero. Fico brava, ponho de castigo, faço o que tem que fazer. Mas eu amo as minhas meninas. Não vivo sem minhas meninas. Aí é fácil. Difícil é você tratar assim quem te magoou tanto, quem te feriu tanto, quem te diminuiu, quem te deixou para trás. Isso é difícil. E é aí que está a glória. E o Senhor nos garante. Ele vai estar conosco até o fim dos tempos. Decida esquecer. Decida seguir em frente. Não olhe mais para trás. Deixa o que se foi. Já foi. Acabou. Agora é um futuro novo. Uma vida nova. Algo novo, completamente transformado. É isso que o Senhor faz na nossa vida. O Senhor transforma a nossa vida. Transforma num futuro que a gente nem imagina. Às vezes você está sentado aí com uma dor, se lembrando de coisas e se sentindo mal, porque você não tem a dimensão do que Deus pode fazer para você. Talvez você nem crê que Deus possa fazer isso mesmo. Porque a gente, quando fica pensando lá, a gente não crê mesmo. Talvez, Deus pode fazer isso para mim mesmo? Pode. E faz. E garantiu que estará conosco até o final dos tempos. Então, não olhe mais para trás. Deus tem um futuro de vitórias para mim. Deus tem um futuro de vitórias para todo mundo que crê, que acredita e para quem tem um coração. Eu comecei esse culto dizendo isso. Não importa se é culto para jovens, se é culto para senhores, para senhoras, para criança, não importa. É uma palavra para quem tiver um coração aberto e quiser ouvir. Quem quiser ouvir, tem palavra para ouvir. Quem não quiser ouvir, que continue ali tentando uma outra saída. Que não vai funcionar, porque só funciona quando o Senhor está na frente. Só funciona quando o Senhor está. Esqueça o que se foi. Perdoe quem você não consegue perdoar. Trata bem aquela pessoa que já te fez tanto mal. É aí que tem vitória. Seja o lado bom das coisas. Toda a história tem dois lados, né? Seja o lado bom da história, então. Seja o lado que perdoou, seja o lado que estendeu a mão, seja o lado que ajudou, seja o lado que esqueceu, seja o lado que, se aquela pessoa que te feriu, você não vai olhar com aquele olharzinho de satisfação, você vai olhar com um olhar de misericórdia para ajudar. Seja o lado bom da história, seja o lado bom das coisas. É aí que Deus faz na nossa vida, quando a gente é o lado bom das coisas. Às vezes a gente precisa parar para pensar se a gente está mais perto de Deus, se a gente está mais perto do diabo. Eu estou mais perto de Deus. Aqui, ó, eu sou mais perto de Deus, assim, tal. Se fosse uma linha, aqui tivesse uma linha, assim, ó. Mas eu estou do lado de Deus. Aí você chega no trânsito e xinga, e briga, e tal. Você está mais perto de Deus, né? Você está mais perto do diabo. Porque chega em casa e grita, e está chateado, e não quer falar com ninguém. Vai chegando mais perto do lado de baixo ali. É assim que você está mais perto de Deus? Se tivesse uma linha e você pudesse medir todas as suas atitudes durante o dia, você estaria mais perto do Senhor ou mais perto do diabo, do mal? Se você pudesse medir. Quando, mas eu faço boas coisas, eu estou na igreja, vai mais perto do Senhor. Mas eu xingo lá na minha casa. Não tem como. Mas eu sou de Deus, mas eu xingo, eu grito, eu não perdoo mesmo, eu não estou nem aí, e é isso e tal. Não tem como, isso não funciona, isso não acontece. Para de achar que a gente está tão perto de Deus só porque a gente está na igreja. Isso não tem nada a ver. Estar mais perto de Deus é ter um coração mais aberto, tanto para receber bênçãos quanto para receber correções. O Senhor corrige quem Ele ama.
E quando ele diz, não olhe para trás, esquece o passado, larga o fulaninho lá, ou a fulaninha, aquele lugar, aquela pessoa, aquela situação. Quando ele diz, esqueça o passado, ele está corrigindo você porque ele ama. E ele quer que você olhe só para frente agora, a partir de agora. Amém? Vamos nos colocar de pé então. Falar com o Senhor. Ele nos dá muitas oportunidades. Essa é uma grande oportunidade. De dores vivas aí dentro ainda. Feridas abertas. Corações que não foram curados. Que parece que não tem cura, não tem perdão. Tem coisas que as pessoas fazem que parece que não há perdão. Você olha e você fala assim, meu Deus, não tem como perdoar. Não, isso foi demais, isso não tem como perdoar. E tem. O Senhor nos perdoa o tempo todo. Toda hora. Às vezes você erra, você faz alguma coisa assim que é horrível. E o Senhor vai lá e perdoa. Então tem como perdoar. Se Ele faz, tem como a gente fazer também. Ele estará conosco até o final dos tempos. Ele está conosco. Então Ele ajuda, Ele ampara, Ele conversa, Ele abraça. Quando você está ali sofrendo sozinho, quietinho, calado, Ele abraça, Ele ajuda. É aquele toque que acalenta. O Senhor é amor e fogo consumidor. Então Ele é delicado como um cordeiro, amoroso como um cordeiro, delicado, fala suave, mas também é forte como um leão. É forte, é justo como um leão. Ele te acalenta e também faz justiça na sua vida. É esse o nosso Deus. Esse é o exemplo de ser seguido. Ser como um cordeiro e um leão. É olhar daqui para frente, não olhe mais para trás. Fala com o Senhor agora em nome de Jesus. Santo, 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 Santo. Eu volto mais forte quando te encontro. Eu volto mais forte pra te servir, Senhor. Fala pro Senhor o que está te doendo. Eu volto. Fala pro Senhor do que você sente saudade e que você não deve sentir. Peça ao Senhor para te ajudar a sair dali. Para sua mente agora só olhar para frente. Esse é o nosso Deus. Ele cura o passado, Ele apaga o passado, nos dá um presente maravilhoso e escreve um novo futuro. Esse é o nosso Deus. Ele faz mais pela nossa vida, Ele faz mais pelos nossos sonhos. Às vezes a gente acha que os nossos sonhos são aqueles mesmos, mesmo que Deus tem para nós, e não é. Deus tem sonhos ainda maiores, ainda melhores. Às vezes na nossa visão parece que não é aquilo. Mas a gente não deve ensinar a Deus. Não ensine a Deus. Ele sabe o que fazer, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe por que tirou aquela pessoa da sua presença, da sua vida. Ele sabe por que te tirou dali e te colocou em outro lugar. Ele sabe o porquê de coisas que você não sabe. Ele escuta coisas que você não escutou. Ele viu coisas que você não viu. Ele viu coisas, Ele ouviu coisas, Ele te protegeu e Ele te protege. Ele te livra de todo mal, porque é assim que você ora a Ele. E Ele te livra do mal, Ele tira você da posição de injustiça, de humilhação. É isso que o Senhor faz. Eu volto mais forte. O Senhor traz força. Às vezes a gente não se acha forte para perdoar e para esquecer. Às vezes tem passados tão vivos dentro da gente que a gente não se sente capaz de esquecer aquilo. Mas o Senhor te dá força para esquecer, para perdoar, para amar aquela pessoa que te feriu, para cuidar de quem te feriu. Quantos que depois conheceram o Senhor honram os pais hoje, cuidam dos pais hoje, ajudam os pais hoje, pais que fizeram mal, pais que maltrataram, pais que se esqueceram, pais que deixaram, meu Deus, pessoas sozinhas. Quantos depois de conheceram o Senhor aprenderam a amar um pai ou uma mãe?
que não ajudou, que não amparou, que não cuidou, muitas vezes não por maldade, por não ter para si também. Tem pais que não tem nem para eles. Como é que eles vão passar para os filhos? Como que a gente ensina alguém se a gente não sabe? Como que a gente vai ensinar alguém a ler, a escrever, se a gente não sabe fazer? Depois que a gente conhece o Senhor nos ajuda a perdoar e a esquecer feridas que às vezes estão cravadas em nós. Não olha para trás, tira o seu coração do passado, olha para frente, é agora, o futuro é agora. É o presente, é o futuro. E antes da quarentena estava melhor. Porque agora também não está melhor, agora não está bom. Quando a gente está com o Senhor, tudo é bom. Quando a gente canta o Senhor ali, né? Se o Senhor quiser, é Deus. Se o Senhor não quiser, é Deus. Mas quando o Senhor não faz na nossa vida, às vezes a gente não pensa nele como Deus ainda. Quando o Senhor não faz na nossa vida, a nossa tendência é se chatear com o Senhor. O Senhor não fez o que eu queria. O Senhor não me deu aquilo que eu tanto queria. Se o Senhor não fez, Ele sabe o porquê Ele não fez. Se o Senhor fez de outra forma, Ele sabe o porquê Ele fez de outra forma. Senhor meu Deus, eu peço ao Senhor pelos seus agora. Que corações cheios de passado, meu Deus, sejam limpos, guardados, libertos em nome de Jesus. Que toda mágoa, que toda tristeza, que toda saudade, meu Deus, mas uma saudade que não é saudável, seja quebrada, anulada, cancelada agora em nome do Senhor Jesus. Que toda dificuldade de olhar para frente, de seguir em frente, assim como foi a mulher de Ló, caia por terra agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor guarde mentes, corações, almas aflitas, feridas, em nome do Senhor Jesus. Vontades, desejos, meu Deus, que muitas vezes não vêm do Senhor. Se o Senhor diz para olhar para frente, é olhar para frente, é seguir em frente. Nada de curiosidade, nada de mexer aonde o Senhor já nos tirou. Nada de curiosidade de saber como é que está a vida do fulano, o que ele está fazendo, com quem que ele está falando. É olhar para frente, é seguir para o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Olhe para frente, faça agora o que o Senhor tem mandado fazer. Não olhe mais para trás. Olhe para frente, olhe para o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. E Ele tem dito, para frente é só vitórias. Esqueça o que se foi. Eu estarei com vocês até o final dos tempos. Eu estarei com vocês até o fim de tudo. Eu estou com vocês, essa é a promessa do Senhor. Então peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o seu povo confie, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que agarrem com força, que acreditem, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o que o Senhor está dizendo, que tem um futuro de vitórias, que tem uma vida de vitórias, que tem, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, histórias para contar, muitas histórias para contar. Eu tenho profetizado isso em nome do Senhor Jesus. 2020 será um ano extraordinário. 2020, meu Deus, será o melhor ano das nossas vidas até então. Tudo que vamos viver, meu Deus, em 2020 vai apagar todo esse período de dificuldade, de quarentena, de briga, de barulho, em nome do Senhor Jesus. O Senhor tem o poder, meu Deus, de apagar as coisas, escrever um futuro novo, vitorioso, em nome do Senhor Jesus. Peço em nome do Senhor Jesus, meu Deus, fortaleça os seus, ajuda, meu Deus, os seus a liberarem perdão, em nome do Senhor Jesus. Há pessoas, meu Deus, magoadas e com o coração cravado no passado por falta de perdão. Então ajuda, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, os seus. Que o perdão, meu Deus, seja liberado. Que situações que parecem que não tem saída, que não tem solução, que não tem perdão, meu Deus, que o Senhor vá lá e quebrante corações, corações endurecidos, corações de pedra. Às vezes nem é o nosso coração, o coração de alguém, meu Deus, que está endurecido contra nós. Quebra em nome do Senhor Jesus, troca o coração, sopre os nossos nomes, meu Deus, nos ouvidos de pessoas que precisam, meu Deus, se lembrar de nós. Faça em nome do Senhor Jesus. Aqueles que se esqueceram se lembrar de nós. Levanta, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, um povo forte, capaz, vitorioso. Um povo, meu Deus, resiliente, com um coração aberto para fazer aquilo que o Senhor tem.
Nós estamos aqui, meu Deus, então que o Senhor trabalhe em nós, trabalhe no nosso coração, trabalhe, meu Deus, na nossa vontade, trabalhe, meu Deus, na nossa visão, na nossa curiosidade. Muitas vezes a curiosidade nos leva, meu Deus, a lugares que nós não deveríamos ir. A curiosidade nos leva, meu Deus, a falar com pessoas que não deveríamos falar. A curiosidade, meu Deus, nos leva a assistir, a ver, a mexer em coisas que não deveríamos mexer. Então, meu Deus, nos ajude a olhar sempre para frente, sempre para frente, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro a todos, meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Deus, fortaleça corações, fortaleça, meu Deus, o seu povo, ajuda, meu Deus, a cada um em particular e individualmente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, meu Deus, por tudo, amém, amém e amém.